Ela era apenas a empregada. Silenciosa, eficiente, quase invisível. Eu, Marcos, construí um império do zero, mas minha maior burrice foi acreditar que o poder do meu dinheiro compraria até o silêncio dela. O que eu não sabia era que a humilde Maria carregava no bolso do uniforme um gravador, e no coração, uma fúria que ia destruir minha vida perfeita. Esta é a história de como um milionário foi derrubado pela pessoa que ele menos esperava. O som do gravador clicando, naquela sala de reuniões cheia de executivos caros, foi mais alto que qualquer estrondo. A minha voz, embaçada pelo champanhe e pela arrogância, ecoou para todos: Maria, você é a melhor coisa que já entrou nesta casa e melhor que minha esposa. E agora, o silêncio. Um silêncio que custou 20 milhões de dólares e o meu último suspiro de dignidade. Tudo porque subestimei uma mulher. Duas, na verdade. Meu nome é Marcos. Marcos Urai. E essa história não é um desabafo de herói, é a confissão de um idiota. Um idiota que tinha tudo: uma empresa de tecnologia em São Francisco avaliada em centenas de milhões, uma casa em Pacific Heights com vista para a Bahia, carros que eram mais obras de arte do que veículos. E tinha a Lara. Larissa, para ser mais exato. A mulher com quem casei quando éramos dois jovens cheios de sonhos, ela uma estilista promissora, eu um nerd com uma ideia na garagem. A gente construiu aquilo juntos, suando, rindo, chorando. Ela era minha âncora, minha luz. Pelo menos, era o que eu repetia para mim mesmo todos os dias, enquanto o sucesso ia, aos pouquinhos, corroendo alguma coisa dentro de mim. A Maria chegou há 3 anos, indicada por uma agência brasileira, sim, mas com cidadania americana, uma história de vida dura, vinda do Texas. Quieta, eficiente, com um sorriso tímido que mal aparecia. Ela mantinha a casa impecável, fazia um jantar divinal, e tratava Lara com uma deferência que beirava a admiração. Para mim, ela era um móvel. Uma peça funcional e silenciosa do cenário da minha vida de sucesso. Eu deixava gorjetas generosas de 100 dólares na mesa da cozinha, pagava bônus de 5.000 dólares no Natal, achando que isso comprava lealdade. Que comprava cegueira. A primeira vez que aconteceu foi em uma terça-feira. A Lara tinha viajado para Nova York para uma semana de desfiles e eventos. A casa, enorme, ficou vazia e ecoante. Eu estava estressado com uma fusão difícil, tinha tomado 2 whiskies a mais no home office. Maria estava terminando de limpar a sala de estar. Ela usava aquele uniforme simples, um vestido cinza. Não sei o que foi. A solidão? A arrogância de me sentir o rei daquele castelo vazio? A bebida? Tudo junto, provavelmente. Chamei ela perto, fingindo perguntar sobre o jantar. Ela se aproximou, com aquela postura respeitosa. E eu, como um completo imbecil, pus a mão no braço dela. Ela ficou rígida. Eu falei algum absurdo sobre ela trabalhar demais, que devia relaxar. O olhar dela foi de puro pânico, mas também havia uma curiosidade estranha. Um cálculo. Eu não vi o cálculo na hora. Só vi a vulnerabilidade, e meu ego inchou como um balão. Na minha cabeça deturpada, aquilo não era uma investida nojenta de patrão para empregada. Era uma conquista. Mais uma coisa que meu dinheiro e minha posição podiam ter. Foi rápido. Foi feio. Foi no sofá da sala de estar que a Lara e eu escolhemos juntos. Usei aquelas frases de filme ruim, de que ela era especial, linda, que eu notava ela. Maria mal falou. Só aceitou. No dia seguinte, deixei um envelope com 1.000 dólares em cima da geladeira. Dinheiro em espécie. A humilhação completa. Ela pegou o envelope, sem olhar nos meus olhos, e guardou no bolso do avental. Eu respirei aliviado. Tinha funcionado. O sistema Marcos Urai tinha funcionado de novo. Desejo, ação, compensação. Limpo, eficiente. As semanas seguintes foram um turbilhão de culpa e de uma excitação perversa. Evitava Lara, inventava trabalho, mas vivia para os momentos em que a casa estava vazia e Maria estava lá. Era sempre a mesma dinâmica: eu, o patrão poderoso que lhe presenteava sua atenção, ela, a receptora silenciosa.
Ela começou a falar um pouco mais. Contava histórias tristes do passado, do marido que a deixou, das dívidas. Eu escutava, sentindo-me um benfeitor, e depois dobrava o presente em dinheiro. $2.000. $3.000. Em um mês, gastei mais com silêncio do que com o salário dela. Um dia, depois de um desses momentos, ela chorou. Não era um choro dramático. Era silencioso, assustador. Fiquei em pânico. O que foi, Maria? Fale comigo. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. O senhor não entende, senhor Marcos. A senhora Lara é uma santa para mim. Ela me deu roupas, me levou no médico quando eu estava doente, me trata como gente. Isso aqui tá me matando por dentro. O coração gelou. Era minha consciência falando pela boca dela. Mas o medo de perder tudo foi maior. Em vez de parar, de pedir desculpas, de correr, eu afundei mais. Eu sei, Maria. É difícil para mim também. Mas o que temos é forte, é real. É uma conexão diferente. As palavras saíam venenosas da minha boca. Vamos continuar assim, em segredo. Eu vou cuidar de você. De verdade. E lancei a isca final. Se você precisar de algo grande, um apartamento, um carro, é só falar. Ela me olhou, secou as lágrimas, e assentiu devagar. Na hora, achei que era submissão. Agora eu sei que era o clique mental de uma armadilha sendo engatilhada. A virada começou de forma banal. Maria disse que o filho dela, do Brasil, precisava de uma cirurgia cara. $15.000. Eu, aliviado por ser um problema que o dinheiro resolvia, dei um cheque. Não era um presente, era um empréstimo. Ela assinou um papel tosco que eu escrevi. Eu guardei aquilo como uma garantia, achando que a colocava numa posição frágil. Outra burrice monumental. Ela começou a mudar. Ficou mais confiante. Às vezes, fazia comentários passivo-agressivos na frente da Lara, que a minha pobre esposa interpretava como cuidado. A senhora trabalha tanto, dona Lara. O senhor devia dar mais atenção para a senhora, ele passa muito tempo no escritório. Lara sorria, agradecia pela preocupação. Eu me contorcia por dentro. O estupim foi uma viagem de negócios para Las Vegas. Levei Maria. Disse para Lara que era um retiro de equipe, que precisava da ajuda dela para organizar papéis e logística. Uma mentira tão grotesca que chega a dar vergonha. Foi em Vegas, no hotel, que o meu mundo começou a desmoronar de verdade. E eu, bêbado de poder e de champanhe, nem vi. Las Vegas era um espelho distorcido da minha arrogância. Tudo ali brilhava, falso e exagerado, como a história que eu estava vivendo. Paguei uma suíte absurda no Bellagio, achando que impressionaria a Maria. Ela olhou os lustres, os mármores, e ficou quieta. Um silêncio diferente. Não era mais o da empregada submissa, era o de alguém que estava catalogando cada detalhe, cada frasco de bebida caro, cada vista panorâmica. A conferência foi um sucesso. Fechamos contratos preliminares que valiam milhões. Eu estava no topo do mundo. Na última noite, organizei um jantar íntimo na suíte, com direito a chefe particular. Bebemos um vinho que custava mais que o salário mensal dela. Foi quando, embriagado pela conquista profissional e pela sensação de impunidade, soltei a frase. Maria, eu disse, com a língua pesada, segurando a taça pelo cabo. Você sabe que você é a melhor coisa que já entrou na minha casa, né? Muito melhor que a Lara em tudo. Mais compreensiva. Mais presente. Ela não sorriu. Ergueu a taça dela, de água com gás, e fez um brinde vazio. O senhor fala isso agora, senhor Marcos. Mas amanhã a gente volta para São Francisco, e tudo volta a ser como era. Eu no meu quarto de empregada, a senhora na suíte principal. Aquilo me atingiu como um desafio. Meu ego, já inflado, não aceitou. Não precisa ser assim, eu disse, me inclinando para a frente, em tom de conspiração. Eu posso arranjar um apartamento para você. Um lugar bonito.
A gente pode se ver sempre. Você não precisa mais servir ninguém. Ela olhou fixamente para mim. E a senhora Lara? Eu fiz um gesto de desprezo com a mão, que hoje me enoja de lembrar. A Lara vive no mundo dela. Das passarelas, dos estilistas. Ela nem percebe. E com o dinheiro que eu tenho, eu posso garantir que tudo fique perfeito, discreto. Ninguém precisa se machucar. As palavras eram viscosas, saíam fácil. Eu realmente acreditava naquela fantasia de controle. Foi então que ela fez a pergunta. A pergunta que deveria ter acendido todas as luzes de alerta do universo. E se a senhora Lara descobrir? O que o senhor faria? Eu ri, uma risada de homem que acha que o mundo é um playground. Descobrir? Como? Você não vai contar. E eu, bem, eu tenho recursos, Maria. Advogados. Acordos de confidencialidade. O prejuízo para quem tentar me manchar seria astronômico. A Lara assinou um acordo pré-nupcial forte. Ela não é boba. No fim, todo mundo protege o seu quinhão. Na minha cabeça, era uma demonstração de poder. Um lembrete de quem mandava. Na dela, deve ter sido a confirmação de tudo que ela precisava ouvir. Na volta para São Francisco, no jato particular, ela parecia distante. Pensei que era cansaço. Mal sabia eu que ela estava ensaiando, mentalmente, cada passo da peça que ia encenar. A vida normal recomeçou. A Lara me recebeu com abraços, contou todas as novidades da semana. Eu a abracei, sentindo o peso de uma traição que agora era uma estrutura complexa, sustentada por mentiras diárias. Maria voltou ao seu papel de empregada silenciosa. Mas algo havia mudado. Ela começou a chegar atrasada. Sumia por horas no seu dia de folga. Quando perguntei, de forma disfarçada, ela dava respostas vagas, consultas, resolver coisas do meu filho. A gota d'água foi um domingo. A Lara estava no jardim, lendo. Eu, na minha sala de som, tentando relaxar. Maria entrou, sem bater, o que já era incomum. Ela fechou a porta suavemente. Preciso falar com o senhor. É urgente. O tom era firme, profissional. Não era o tom da Maria que eu conhecia. Fala. A Lara tá no jardim. Meu filho precisa de mais dinheiro. A recuperação é mais longa. São mais $25.000. Eu franzi a testa. Começava a cheirar a golpe. Maria, eu já dei uma quantia enorme. Temos um papel. Você não pode ficar me pressionando assim. Foi quando ela parou de ser a empregada. A postura mudou. Ela endireitou os ombros e me encarou. Não é pressão, senhor Marcos. É uma necessidade. E o senhor vai ajudar. Porque se não ajudar, eu vou ter que procurar ajuda em outro lugar. Contar a minha história. Toda ela. Com detalhes. Um calafrio percorreu minha espinha. Era um prenúncio. Você está me ameaçando? Perguntei, tentando manter a autoridade. Estou dizendo a realidade, ela respondeu, sem piscar. $25.000. Em dinheiro. Até quarta-feira. Virou-se e saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro do meu próprio medo. Paguei. É claro que paguei. Transferi o dinheiro para uma conta que ela deu, me sentindo um refém dentro da minha própria fortaleza. A partir daí, a dinâmica virou de cabeça para baixo. Ela não era mais a amante secreta e grata. Era uma sócia silenciosa e perigosa. E eu, o patrão, virar o cliente em débito. A sensação de estar sendo encurralado era insuportável. Comecei a investigar. Contratei um detetive discreto, um ex-policial chamado Dawson. Dei a ele apenas o básico, nome, origem, que eu suspeitava que ela estava me extorquindo. O que ele trouxe de volta, uma semana depois, não era um dossiê sobre Maria. Era um raio-x da minha própria ruína. Marcos Dawson disse, em um bar afastado, passando um envelope marrom. Sua empregada. Ela não é quem você pensa. O nome é real, a história do filho é real.
Mas ela não tá sozinha. Tem um cara. Um advogado de imigração, bem pequeno, mas esperto. Eles são vistos juntos com frequência. E nos últimos 2 meses, ela visitou 3 vezes o escritório do maior charque da área de direito de família e divórcios de alta renda da costa oeste. O cara que só pega caso para tirar a pele dos maridos ricos. O chão se abriu. Não era só uma chantagem por dinheiro. Era um plano. E pior, eles tinham ido atrás do meu pior pesadelo jurídico. O detetive continuou, e tem mais uma coisa. Ela tem o hábito de gravar conversas no celular. Sempre que sai com esse advogado, ele testa o gravador. É algo metódico. Gravar conversas. As palavras ecoaram na minha cabeça como um gongo. Vegas. A suíte. Minha voz. Melhor que a Lara, com o dinheiro que eu tenho, eu posso garantir. Tudo veio à tona de uma vez. O choro calculado, as histórias tristes, o pedido de empréstimo com papel assinado, que me incriminava por usar a posição de patrão, a viagem a Las Vegas. Não era um caso. Era uma operação. E eu, como um pateta convencido, fui o coadjuvante perfeito, fornecendo todos os elementos para minha própria destruição. Voltei para casa naquela noite um homem acabado. A Lara percebeu. Amor, tá tudo bem? Você tá pálido. É o cansaço, só o trabalho, murmurei, evitando seus olhos. No corredor, cruzei com Maria. Ela carregava uma bandeja com chá para Lara. Nos nossos olhares se cruzou um entendimento completo. Ela sabia que eu sabia. E um leve, quase imperceptível sorriso de canto de lábio surgiu no rosto dela. Era o sorriso do caçador que vê a presa entrar na armadilha. A guerra não tinha sido declarada. Ela já estava perdida. E o campo de batalha seria minha própria casa, na frente da única pessoa que eu ainda, no fundo do poço do meu caráter, amava. O pior era saber que, quando a bomba estourasse, eu não teria um pingo de moral para apelar para o coração de Lara. Eu tinha entregado tudo de bandeja. A arma, as munições e um mapa detalhado dos meus pontos fracos. E o estouro estava mais perto do que eu imaginava. Tudo o que faltava era o gatilho. E ele veio, como sempre, pela minha própria burrice e presunção. A decisão mais estúpida da minha vida não foi trair a Lara. Foi acreditar que eu ainda podia controlar a situação. O relatório do detetive Dawson me deixou paralisado por 2 dias, num estado de pânico misturado com uma fúria cega. Eu, Marcos Urai, o dealmaker, o negociador que derrubava gigantes do Vale do Silício, estava sendo chantageado por uma empregada e um advogadozinho de fundo de quintal. Meu orgulho não aceitou. Em vez de buscar um advogado imediatamente, em vez de confessar tudo para Lara na esperança remota de um perdão conquistado com a verdade, eu decidi confrontar a Maria. Sozinho. Achando que meu poder de patrão, meu dinheiro, ainda podiam intimidá-la. Escolhi uma tarde em que a Lara tinha uma reunião longa no ateliê dela, do outro lado da cidade. Chamei Maria para minha sala de trabalho, o santuário de madeira nobre e vidro blindado onde eu comandava meu império. Fechei a porta. Ela entrou, sem um uniforme, com uma calça jeans e uma blusa simples. Já não vestia a pele da empregada na minha frente. Senta, ordenei, tentando replicar a voz de chefe que usava com executivos subalternos. Ela sentou, tranquila, as mãos no colo. Parecia estar numa sala de espera qualquer. Eu sei de tudo, Maria. Do seu amigo advogado. Das suas visitas ao escritório do Dr. Armitage. Do gravador. Ela não moveu um músculo. Só inclinou a cabeça. Que bom que o senhor está informado. Economiza tempo. A frieza dela era de gelar o sangue. O que você quer? De uma vez por todas. Vamos acabar com esse teatro. O teatro só começou, Sr. Marcos, ela disse, com uma voz suave e letal. O que eu quero é o que eu mereço. Indenização por assédio sexual, por coação, por danos morais. Uma quantia que me garanta que eu e meu filho nunca vamos passar necessidade de novo. E a garantia de que a senhora Lara vai saber a verdade vinda de você.
se ela ouvir por mim ou por um processo, a história fica mais feia. Você está sonhando, eu cuspi, levantando da cadeira. Eu tenho o papel do empréstimo. Tenho as transferências. Tudo vai mostrar que você é uma extorsionária. Uma golpista. Finalmente, ela sorriu. Um sorriso largo, genuíno, que nunca tinha visto nela. Era assustador. O senhor acha mesmo que eu, uma imigrante pobre, teria coragem de fazer isso sozinha? Meu advogado, o Robert, já tem cópia de tudo. Das gravações feitas em Las Vegas, inclusive. Aquele jantar foi iluminador. Meu estômago embrulhou. E aquele papel do empréstimo? É a melhor prova que a gente tem. Mostra que o senhor usou sua posição de poder para obter favores sexuais e depois tentou comprar o silêncio com dinheiro. É o manual do assédio, senhor Marcos. Qualquer júri adoraria. Ela levantou, começou a andar devagar pela sala, olhando para os meus troféus, diplomas. O senhor pensa que é um leão. Mas aqui, nessa situação, o senhor é um rato. E o Robert e o Dr. Armitage são duas cobras bem famintas. Eles adorariam um caso contra um self-made man arrogante como o senhor. A mídia ia devorar. Pela primeira vez, o tamanho real do abismo ficou claro. Eu não estava lutando contra Maria. Estava lutando contra um sistema que eu mesmo alimentei, agora virado contra mim. A quantia que eles queriam não estava mais em dezenas de milhares. Estava nos milhões. Quanto? Perguntei, a voz rouca, já derrotado. 2 milhões de dólares. Liquidez. E a conta é só a primeira parte. Primeira parte. O divórcio com a senhora Lara é com ela. Mas com as provas que temos, acredito que o acordo pré-nupcial dela pode ser revisto. O Dr. Armitage acha que ela tem direito a muito mais do que assinou. Afinal, ela foi traída de forma deliberada e humilhante, com a pessoa que ela mesma contratou para cuidar da casa. É um nível de crueldade que comove qualquer juiz. Ela não estava só querendo meu dinheiro. Estava arquitetando a pilhagem total dos meus bens, usando a Lara como arma. E a pior parte, ela estava certa. Era a estratégia perfeita. Eu preciso pensar, murmurei, sentando novamente, a cabeça entre as mãos. Pense rápido. O senhor tem 48 horas para dar uma resposta positiva. Se não, na segunda-feira de manhã, um e-mail com um trecho da gravação e um resumo dos fatos vai para a caixa de entrada da senhora Lara. E outro, mais formal, para os conselheiros do seu board de diretoria. Acho que seus investidores não iam gostar muito de saber que o CEO tem um processo por assédio e chantagem prestes a estourar, não é? Ela saiu, deixando a porta aberta. Eu fiquei ali, olhando para a vista milionária de São Francisco, e vi tudo desmoronar. Meu império, meu casamento, minha reputação. Tudo viraria pó por causa de uma sucessão de escolhas erradas, baseadas na pior parte de mim. As 48 horas foram um inferno. Consultei meu advogado corporativo, em termos vagos. Quando ele entendeu a dimensão, ficou pálido. Marcos, com gravações, é uma guerra que você não vai ganhar. Eles vão te comer vivo no tribunal e na mídia. A única saída é negociar e tentar isolar o dano. Se a Lara ficar do seu lado, talvez, mas você tem que contar para ela. Agora. Era o conselho mais sensato. E eu estava prestes a segui-lo. No domingo à noite, decidi que contaria tudo para Lara na manhã de segunda. Tomaria o café da manhã e abriria minha alma, pediria perdão, aceitaria qualquer punição. Mas o destino, ou a Maria, foi mais rápido. Na segunda-feira, 7 da manhã, eu desci para a cozinha. A Lara já estava lá, sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café frio na frente. Ela não chorava. Estava branca como mármore, olhando fixamente para a tela do iPad dela. Ao meu lado, Maria, de uniforme impecável, preparava suco de laranja como se fosse um dia normal. Lara, amor, precisamos falar, comecei, o coração batendo na garganta. Ela ergueu os olhos. O olhar que encontrou meu não era de raiva. Era de um desgosto tão profundo, uma decepção tão completa,
que doía mais que um grito. Falar, Marcos? Falar o quê? Que você levou a empregada da nossa casa para Las Vegas. Que você a chamou de melhor coisa que entrou nesta casa. Que usou o nosso sofá, a nossa casa, para me humilhar da forma mais barata possível. Ela virou o iPad. Era a caixa de e-mail aberta. O e-mail do remetente anônimo tinha um áudio anexado e um PDF. O assunto, para sua informação, a verdade sobre seu marido. Maria continuou espremendo laranjas, seu rosto uma máscara de neutralidade. Lara, por favor, deixe eu explicar. Foi um erro, um momento de loucura, ela. Ela o quê, Marcos? Ela te seduziu? Ela te forçou? A voz da Lara trincou. Eu li o PDF. Tem prints de transferências, Marcos. Tem datas. Você pagou por isso. Você transformou nossa casa num bordel e nossa empregada numa profissional. E o pior de tudo, ela disse, erguendo-se, as lágrimas finalmente começando a rolar, é que eu confiei nela. Eu gostava dela. E você usou a minha bondade, a confiança que a gente tinha, para fazer isso. É tão baixo. Maria parou de fazer o suco. Limpou as mãos no avental e olhou para nós dois. Dona Lara disse, com uma voz cheia de uma pena fabricada. Eu sou muito culpada também. Eu devia ter dito não. Mas eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, medo de não conseguir cuidar do meu filho doente. O Sr. Marcos é muito persuasivo. E quando uma pessoa na posição dele pede, para alguém na minha posição, parece uma ordem. Foi o golpe de misericórdia. A performance dela era digna de um Oscar. Lara olhou para Maria, e viu um lampejo de compaixão no meio da sua dor. Compaixão por ela. Eu estava completamente vilificado. Pega suas coisas e sai da minha casa, Marcos, Lara disse, a voz agora firme e gélida. Hoje, meus advogados vão entrar em contato com os seus. E quanto a você, Maria, ela disse, virando-se. Você também vai sair. Hoje. Receberá uma indenização rescisória pela agência. Não quero mais te ver. Maria apenas assentiu, baixando a cabeça, a humilde empregada outra vez. Mas quando Lara saiu da cozinha, destruída, Maria ergueu os olhos para mim. E lá estava, de novo, aquele sorriso de canto de lábio. Ela não precisava mais daquele emprego. Ela tinha ganhado a loteria. O desfecho foi rápido e caro. Para evitar um processo escandaloso e a divulgação das gravações, aceitei um acordo extrajudicial com a Maria, US cifrão 1,7 milhão. Foi pago. O divórcio com a Lara foi um massacre. O pré-nupcial foi parcialmente anulado, com o juiz considerando minha conduta escandalosa e má-fé como fator decisivo. Ela ficou com a casa de Pacific Heights, 30% das minhas ações da empresa e uma pensão mensal absurda. A notícia vazou para a imprensa de negócios. Escândalo sexual derruba ações da Uraitec. Perdi o controle do conselho. Fui obrigado a vender minha participação restante a preço de banana. Hoje, escrevo isso de um apartamento alugado muito menor, ainda lidando com processos de acionistas. A Lara, soube por amigos comuns, vendeu a casa, mudou-se para o interior e reencontrou a paz. Ela nunca mais falou comigo. A Maria, segundo o detetive Dawson, comprou uma casa confortável no subúrbio e abriu um pequeno negócio. Vive bem, sem luxos, mas sem necessidades. O advogado Robert e o Charter Armitage devem ter ficado com uma boa fatia. Eu, o patrão poderoso, o homem que tinha tudo, fui reduzido a uma nota de rodapé em manuais de o que não fazer. Tudo porque pensei que algumas regras não se aplicavam a mim. Que algumas pessoas eram descartáveis. Aprendi, da pior forma, que o preço da traição não se paga só com dinheiro. Se paga com a sua própria identidade. E que, às vezes, a pessoa que você acha que está usando como degrau é, na verdade, a arquiteta do seu tombamento.